Por que existem tantos idiotas na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando o assunto é música? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero refletir a respeito de uma questão muito intrigante. Por que na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem tanta gente idiota quando o assunto é música? Você já parou para pensar assim, o que explica esse fenômeno? Uma das coisas assim, que mais me chama a atenção na comunidade adventista, falando assim de uma perspectiva ampla, tanto da liderança da igreja, quanto dos liderados, membros da igreja, etc. e tal, é que os adventistas do sétimo dia, apesar de existirem exceções, são pessoas com um excelente entendimento bíblico em relação a algumas questões assim super polêmicas no universo da fé cristã. Isso é muito legal, assim. Os adventistas acertam onde muitos cristãos erram. Por exemplo, em relação a discussões sobre a guarda do sábado, da natureza da alma, da morte, do inferno, da aniquilação, da tortura eterna, essas coisas todas. Mesmo assim, uma doutrina como a doutrina do santuário, uma doutrina extraordinária, assim, e tem um monte de coisas, né? Os adventistas, eles passam incólumes a erros muito comuns no cristianismo. Por exemplo, a maioria dos cristãos é católico e não evangélico, o protestante. O adventismo é evangélico protestante. Só nisso já evita o erro da maioria católica. Os adventistas são arminianos, não calvinistas, já evitam os erros dos calvinistas, que são bastante disseminados no mundo cristão, e tem trocentas pessoas que caem presas das heresias calvinistas. E só isso, assim, já coloca o adventismo numa minoria de pessoas dentro do universo cristão, e é uma minoria que está correta face à maioria que está errada nesses pontos, né? Isso é muito interessante, assim, e para isso se demanda por parte, né, dos adventistas discernimento, compreensão das coisas, bom senso, profundidade, senso crítico, evitar essa tentação de fazer parte da maioria que pensa tudo meio parecido, meio igual. Então são características adventistas assim que eu sempre admirei, sempre achei incrível, assim. Até por isso eu sou adventista, né? Esse é um dos elementos que me fazem me sentir muito em casa no adventismo do sétimo dia. Então, a igreja é composta de muita gente muito legal, assim, do ponto de vista do entendimento destas questões. Mas basta a gente falar a palavra música e brota, assim, de todo canto dentro do adventismo uma quantidade enorme de idiotas. E eu vou explicar o que eu quero dizer com esse termo para que você não entenda mal o que eu estou falando. Se você tem um gosto musical contrário ao meu gosto musical particular, eu não acho que você é um idiota. Se você discorda de alguma opinião minha, você entende aí, ou você pode entender corretamente o que eu falo, até mesmo você pode distorcer um pouco o que eu falo e entender uma coisa diferente do que eu quero dizer. Mas você tem, assim, uma opinião sobre esse assunto diferente da minha, eu não acho que você é um idiota por causa disso. O que eu quero dizer por idiota, aqui no caso, é uma pessoa incapaz de diferenciar o seu gosto musical e as suas opiniões sobre música do que ensina a palavra de Deus. Se você não consegue fazer essa distinção, se você pensa que o seu gosto musical e a sua percepção sobre a discussão sobre música
Se você confunde isso com a revelação divina a respeito dessa questão, você é um completo retardado mental e um completo idiota. Tudo bem? Por quê? Porque não só a Bíblia não defende o seu gosto musical e as suas opiniões particulares sobre música, no aspecto técnico, por exemplo, se a música tem que ser rápida ou lenta, ou suave, ou agressiva, ou qualquer coisa, assim, um andamento assim, uma tonalidade assado, um acorde maior, ou não sei o que lá, e trocentas coisas desse tipo. Não só a Bíblia não defende a sua opinião e o seu gosto, como a Bíblia não defende a opinião e o gosto de ninguém. Porque a Bíblia, ela é um livro silencioso quando o assunto é música de uma perspectiva técnica. A Bíblia fala sobre música, então Davi tocava harpa, os salvos vão cantar o cântico do Cordeiro e de Moisés. Fulano de tal inventou o instrumento flauta. Essa música para ser tocada segundo a melodia Os Lagares, etc, etc, etc. Lá em Daniel 3, o povo se ajoelhou diante da estátua ao som de música, de harpa, de saltério, de trocentas coisas, não sei das quantas. Beleza. Todos esses textos, eles evocam a questão da música. Mas nenhum deles explica de forma técnica quais acordes, notas, progressões, andamentos, tonalidades, ritmos, estilos e blá 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 compõem estas músicas. Então, por exemplo, a música lá de Daniel 3 era parecida com um axé, um carnaval, um samba, ou era parecido com um frevo, não sei das quantas. Era uma música rápida ou lenta, em tom maior ou em tom menor? Os instrumentos eram afinados no sistema temperado ou num outro sistema de afinação? E como que era e como que não era? A resposta é: ninguém sabe. Ninguém faz a menor ideia de como que era a melodia Os Lagares. Ninguém faz a menor ideia de nada disso, ok? Portanto, quando a gente fala de música da perspectiva prática, essa música aqui em Sol maior que modula no fim para Ré maior e que tem 132 compassos, numa fórmula 3/4, etc, 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 com BPM, não sei das quantas, 110 batidas por minuto, sei lá, qualquer trocentas coisas aqui. Nada disso existe na palavra de Deus. Por isso a gente afirma que a palavra de Deus é um livro silencioso a respeito destas questões. E é exatamente em cima destas questões em que a Bíblia é silenciosa que muitos adventistas querem dar opiniões, e pior do que dar opinião é fazer julgamento. Então as pessoas dentro da igreja, ou não todas, mas muitas, tem lá as suas opiniões de que essa música é melhor do que aquela, e esse estilo, não aquele, e o inário versus música jovem, ou o inário versus músicas de outras igrejas, ou o inário versus músicas mundanas aí, que não são religiosas. E aí o povo vai tendo as suas opiniões. E no fim dessas opiniões existe um julgamento. Se você gosta da música axé, ou rock, ou blues, ou jazz, ou samba, ou pagode, você é uma pessoa descrente, usada pelo diabo, infiel,
que não deveria ser adventista, ou que não é um verdadeiro adventista, você está na igreja infiltrado para trazer o axé, o samba, o blues, o rock, a bateria e a guitarra e o contrabaixo, e eliminar o sagrado piano, que era inclusive o instrumento dos puteiros, né, do cabaré, literalmente. Uma coisa bem curiosa que virou um instrumento santo aí para alguns. E tal, não sei o quê. E vira-se aquela bobajada sinistra na face da Terra. Cara, para mim é muito curioso, assim, né? Esse fenômeno. Tipo, pessoas muito inteligentes do ponto de vista da discussão bíblica se tornam absolutos idiotas da perspectiva da discussão musical. E por que que é assim? E como que isso funciona? E como que isso se constrói? E por que que muitas pessoas não conseguem perceber os problemas em relação a esse tipo de postura? Bom, eu quero, nesse vídeo, responder a um comentário que foi feito no meu vídeo anterior, onde eu falo sobre música cristã, por parte de uma pessoa que se chama, pelo que eu entendi, Lamartine Reis. Não sei se esse é o nome verdadeiro da pessoa que comentou, se é fake, não tem foto. Não faço ideia de quem seja o irmão Lamartine Reis, ok? Mas o Lamartine, ele fez uma pergunta lá no meu vídeo que talvez possa nos ajudar a entender um pouco o problema e por que que existe um problema em relação a estas questões. E basicamente a pergunta dele diz assim: gostaria de saber o que você pensa sobre os textos de Ellen White, Manual da Igreja e documentos oficiais da Igreja sobre o assunto. No meu vídeo anterior, eu basicamente fiz uma reflexão sobre a música cristã, pautada no princípio sola scriptura, de que a Bíblia não traz uma discussão sobre ritmos mundanos versus ritmos sagrados ou divinos, nada do tipo, de maneira que a imensa maioria das questões em volta dessa discussão sobre música tem que ver totalmente com questões de opinião totalmente subjetiva por parte das pessoas a respeito do que seria uma música boa versus uma música ruim, uma música aceitável para louvor a Deus versus uma música inaceitável para louvor a Deus. E eu não me oponho a que as pessoas tentem fazer esse exercício e tenham as suas opiniões. O que me estressa é as pessoas não entenderem que esse exercício é um exercício que não elimina o caráter subjetivo de opinião no final da jornada. Entende? Mas todas as pessoas têm o direito a fazer essa jornada. Então, por exemplo, se você perguntar para mim que tipo de música é boa, ou que tipo de música é ruim, ou que tipo de música eu admitiria que os meus filhos, caso eu os tivesse, ouviriam ou não. Por exemplo, eu permitiria meu filho de 10 anos de idade, no quarto dele, aqui do lado, ficar ouvindo funk do MC Oruan, Pose do Rodo, ou, sei lá, rap do Gabriel Pensador, ou dos Racionais, ou eu permitiria ele ouvir rock do Slayer, ou do Guns N' Roses. Eu permitiria ele ouvir uma ópera do Mozart ou do Vivaldi. Eu permitiria ele ouvir música eletrônica, reggae, blues, jazz, música do Inário ou música do CD Jovem, ou o que eu permitiria ou não. As minhas respostas particulares a estas perguntas, elas podem ser dadas, mas elas são subjetivas minhas. Elas não representam
nenhuma autoridade eclesiástica ou divina ou bíblica, porque eu sou um teólogo, porque eu sou um pastor ou ex-pastor, ou porque eu sou um estudante da Bíblia, ou porque eu tenho mestrado na Bíblia, ou se eu tivesse doutorado, pós-doutorado, ou qualquer outra coisa. A minha posição na igreja, como membro, ou como líder, ou como qualquer coisa, não torna as minhas opiniões as opiniões de Deus, mas torna as minhas opiniões as opiniões que vão reger a realidade musical na minha casa. Então, se o meu filho de 10 anos de idade quisesse ouvir o MC Oruan, eu não iria permitir. Ponto. Isso não quer dizer que Deus gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, ou que se alguém fizer uma música cristã com o mesmo tipo de batida da música do MC Oruan, daí Deus não gosta ou Deus gosta. Eu não sei, eu não faço ideia, tá? Para eu responder a pergunta se Deus gosta de uma música ou não, eu teria que ter acesso a Deus em pessoa, perguntar para ele me responder, eu confiar que ele está falando a verdade ao me responder, e aí eu contaria para vocês, essa música aqui Deus gosta, aqui Deus não gosta. Esse ritmo aqui Deus gosta, esse aqui Deus não gosta. Esse instrumento aqui Deus gosta, esse não gosta. Se eu tivesse esse acesso a Deus, eu perguntaria todas essas coisas para ele e eu traria a resposta para vocês. Entretanto, até onde me consta, Deus não respondeu a tais questões para ninguém na face da terra. Não existe ninguém no mundo que tenha acesso ao gosto musical de Deus em termos de estilos musicais, ritmos musicais, sejam eles do passado, do presente ou do futuro, nos aspectos técnicos do que a música é na realidade, na prática, de forma concreta. Claro que, de forma, vamos dizer assim, não concreta, todos nós podemos concordar que Deus gosta das músicas boas e não gosta das músicas ruins. Concordo. Agora, qual é o gosto de Deus pelo qual ele diz que uma música é boa e outra é ruim? Eu não faço a menor ideia. Ou, por exemplo, se isso teria que ver com as características da música em si ou do músico. Então, por exemplo, vamos dizer que Deus, ele veja o coração das pessoas e o coração de algumas pessoas é um coração que ama a Deus, e o coração de outras pessoas é um coração que não ama a Deus. Então qualquer música, a despeito de qualquer estilo, qualquer instrumento, qualquer ritmo de alguém que ame a Deus, Deus considera a música boa. E se alguém não ama a Deus, não importa o ritmo, o estilo, a harmonia, a melodia, nada. Se o coração daquela pessoa não ama a Deus, Deus considera essa música ruim. Pode ser assim? Só que isso aqui tem um tipo de problema, porque, por exemplo, em uma orquestra, ou numa banda, ou num grupo que canta e etc e tal, pode haver muitas pessoas cantando e tocando a mesma música e algumas pessoas amarem a Deus e outras não amarem a Deus. Aí como é que Deus se sente com aquela mesma música? Então tem um grupo de 50 pessoas dentro de uma igreja louvando. Vencendo, vem Jesus, legal. Mas um desses caras que tá ali na igreja tá transando com a mulher do vizinho que não é a sua mulher. O vizinho pode ser até o ancião da igreja. Então tá comendo a mulher do ancião da igreja e cantando lá na igreja, vencendo, vem Jesus. Deus está gostando dessa música que esse cara tá cantando ou não? Mas do outro lado, uma outra pessoa na igreja tá arrependida dos seus pecados, se entregando sinceramente a Deus, de coração limpo e pedindo perdão dos seus pecados e pedindo para Jesus vir vencendo e vencendo vem Jesus. Como é que Deus se sente em relação a cada música, a cada circunstância? A gente pode imaginar infinitas coisas que Deus pode pensar ou não pensar, gostar ou não gostar, mas nós não podemos saber, porque nós não temos revelação bíblica, que é a nossa única regra de fé, doutrina e prática. Se você não entende o que eu estou falando, você
é uma pessoa completamente idiota e débil mental. Tudo bem? E não estou falando aqui do Lamartine, estou falando de qualquer pessoa, mas se o Lamartine estiver nesta condição, também este juízo recai sobre ele. Mas algumas pessoas, elas não se satisfazem com esta realidade. E elas tentam de todas as formas burlar esta realidade. E elas muitas vezes inferem que Ellen White e a Igreja Adventista do Sétimo Dia podem as auxiliar a escapar desta incerteza a respeito do que Deus pensa a respeito da música e disso ou daquilo, para que elas possam justificar a sua ignorância, os seus preconceitos, as suas opiniões, os seus gostos particulares, de que a música tem que ser assim, não pode ser assado, e Deus gosta dessa música e não daquela, porque esse ritmo é mundano e aquele é sacro. E esta orquestra louva a Deus assim de forma digna, e esse grupo de rock aqui não, e essa bateria, e essa guitarra, e essa voz está muito aguda, ou está muito média, ou está muito grave, e se eu não gosto, Deus não gosta. Ninguém fala isso, né? Mas no fim tem muito a ver com isso. E tal, e se você pensa as coisas do jeito que o Ezequiel está falando aí, é porque você é um rebelde contra Ellen White, contra o manual da igreja, contra os documentos oficiais da igreja, que colocam instruções aí mais claras do que a Bíblia em relação a tais coisas, de maneira que nós temos uma revelação divina sobre como que a música é ou não é, ou deve ser ou não deve ser, e qual que é o estilo que Deus gosta ou não gosta. Legal, é bem interessante. Bom, primeiro de tudo, toda essa percepção que esses adventistas têm é uma percepção absolutamente falsa. E caso fosse verdadeira, faria com que a Ellen White e a Igreja Adventista do Sétimo Dia fossem desmascaradas como pessoas e organização totalmente incoerentes. Se essa ideia de que Deus ele não falou na Bíblia, mas ele falou na igreja e para Ellen White, os gostos musicais dele, Deus, para nos guiar nas escolhas das músicas que a gente vai ouvir ou não, no nosso mundo particular, ou na igreja, ou coisas assim do tipo. Caso fosse verdade que Deus não revelou tais coisas na Bíblia, revelou no manual da igreja, na Ellen White, nos documentos da igreja, a própria Ellen White e os documentos da igreja seriam encontrados em falso, porque tanto a Ellen White quanto a igreja afirmam o princípio sola scriptura. Vamos começar com as questões do manual da igreja? E, por exemplo, né, aqui no capítulo 14, na minha versão do manual de 2015, nós temos aqui as crenças fundamentais da igreja adventista, e aqui se diz que os adventistas aceitam a Bíblia como seu único credo. A única regra de fé, doutrina e prática, diria Ellen White, a única coisa que nós adventistas, teoricamente, aceitamos como credo, nisso aqui eu creio, é a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus fala as coisas que a Ellen White fala sobre música? Não. A palavra de Deus fala as coisas que o manual da igreja fala sobre música? Não. A palavra de Deus fala as coisas que os documentos oficiais da igreja adventista falam sobre música? Não. Diante disso, nisso aqui deve-se crer. Naquilo lá, não necessariamente. Até porque, se fosse obrigatório crer no que a Ellen White afirma, no que a igreja afirma, nós já não teríamos mais uma igreja bíblica, baseada no princípio sola scriptura, mas nós teríamos uma outra coisa.
baseada em outros fundamentos. E a Bíblia não seria o nosso único credo. Não, o Manual da Igreja é o nosso credo. O livrinho da Ellen White é o nosso credo. O documento da igreja, não sei das quantas, sobre filosofia, sobre música, é o nosso credo. E aí nós teríamos vários problemas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar uma olhadinha um pouco em relação a algumas dessas questões. Até mesmo para que as pessoas entendam que quando a gente afirma estas questões, nós não estamos, de forma nenhuma, nos furtando de discutir as coisas de forma séria, tá? Por exemplo, é óbvio que se a Bíblia é o único credo, conforme diz o Manual da Igreja, se a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, conforme diz a Ellen White, é óbvio que de antemão a gente já sabe o resultado da nossa investigação. Ou seja, tudo que no Manual da Igreja não tiver fundamento bíblico, não pode ser regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática, nem pode ser o credo adventista. Certo? Qualquer coisa que estiver escrito nos escritos de Ellen White, mas que não estiver na Bíblia, não poderá ser tomada como regra de fé, de doutrina, de prática ou um credo adventista. Então, claro que, ou por exemplo, qualquer coisa que a gente lê nos documentos oficiais da igreja sobre esse assunto, não poderá ser tomado como regra de fé, doutrina e prática, nem como um credo. E é muito engraçado, assim, que as pessoas, elas considerem essas afirmações muito polêmicas, muito complicadas e, acima de tudo, muito infiéis. É uma coisa maluca isso, assim, entendeu? A própria igreja vai lá e fala, a Bíblia é nosso único credo. Aí eu vou lá e digo, galera, então quando a gente for discutir música, lembra que nós só vamos nos submeter à Bíblia. Não, como você é polêmico, como você é infiel, como você é complicado, porque você é um rebelde, ou porque você é um descrente, ou porque você é um demoníaco, ou coisa do tipo. Não, mas veja bem, calma. Não foi a própria igreja, no Manual da Igreja, ou no livro da Ellen White, ou onde quer que seja, que definiu que a Bíblia vai ser o nosso único credo? Então nós vamos cobrar que assim seja. De outra forma, assim não será. E aí a própria igreja vai ser desmascarada como incoerente, contraditória, equivocada, errada, mentirosa e etc. Então, as coisas funcionam dessa forma não é porque eu quero, é porque assim está estabelecido no Manual da Igreja, nos livros da Ellen White e na compreensão adventista fiel, vamos colocar assim, das coisas. Pois o adventismo pretende ser uma religião cristã fundamentado na Bíblia e na Bíblia somente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa bater um papo. Vamos começar com as questões do Manual da Igreja? E aqui na página 154, conforme você pode ver aí, tudo aqui, onde é que está aqui? Tudo aqui sublinhado, bonitinho, previamente estudado. Nós temos aqui 3 parágrafos que não começam com assim diz o Senhor Deus de Israel. Aqui nós não estamos discutindo fé, doutrina, prática e credo. Nós estamos estudando orientações da igreja a respeito da própria igreja. Nós não estamos pretendendo revelação divina, ainda que nós pretendamos que Deus
orienta a igreja nessas decisões em relação a estas coisas. Seja como for, nós precisamos, a partir desta crença de que Deus vai guiando a igreja, também em relação a esses assuntos secundários que não são regra de fé, doutrina e prática, nós precisamos entender o que a igreja está ensinando teoricamente e colocar à prova se na prática de fato assim é. Porque também não basta dizer, tem que exemplificar na realidade prática. Por exemplo, vamos dizer que a igreja escrevesse nos seus documentos assim: na igreja adventista, todo líder e membro da igreja ama um ao outro e todos amam-se mutuamente de forma perfeita e isenta de pecado. Vamos dizer que fosse esse o ensino da igreja. Então nós teríamos não só que identificar a teoria, mas provar na prática. Ok, então todo mundo no Adventismo do Sétimo Dia vive numa atmosfera de amor. Então, no caso do exemplo anterior que eu dei, o irmão está transando com a mulher do ancião com muito amor, tanto a mulher dele quanto a ele, ancião, ou coisas do tipo. Porque não basta você dizer, você tem que viver aquilo que você diz para a gente poder entender melhor o negócio. Isto posto, vamos dar uma lidinha aqui nas orientações da igreja, do manual da igreja sobre música. Eu vou ler os 3 parágrafos, depois comento. Fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar devoção e gratidão para com Deus. Jesus entretinha em cânticos comunhão com o céu. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, na igreja e nas escolas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos e triviais, serão evitadas. Ok. Esses 3 parágrafos, eles contêm discussões muito interessantes. Porque, em ampla medida, 99% do que aqui se diz não tem conteúdo musical nenhum. Ok? É o mesmo problema que eu falei lá para vocês da leitura bíblica. A Bíblia fala que lá em Daniel 3 houve o som de música e todo mundo se ajoelhou para adorar a estátua, não sei das quantas. Ok. Mas ninguém sabe que música era. Se era tom maior, tom menor, rápida, devagar, mudança de andamento, que afinação. Ninguém sabe nada sobre aquela música. Da mesma forma em relação a esses textos aqui. Por exemplo, Jesus entretinha cânticos de comunhão com o céu. Ok. Que cânticos eram esses? Tom maior, tom menor, ou alterava entre acordes maiores e menores? Jesus cantava melodias rápidas ou lentas, ou ambas? 4x4, 3x4, 7x8? Qual que era a afinação? Qual que era o rolê? Entendeu? O texto não pode responder. Por isso que a gente fala que esse tipo de texto não tem conteúdo musical. Porque, por exemplo, você pode imaginar Jesus cantando cântico de comunhão com Deus. Ok, uma música tradicional judaica, com palma, com tambor, pessoas até dançando ao redor, caso Jesus estivesse cantando esta canção. Eu posso imaginar isso.
Ou eu posso imaginar Jesus lá cantando jubilosos te adoramos, porque no caso Jesus conhece o futuro, ele saberia que Beethoven escreveria essa melodia no futuro e já cantaria ela antes que Beethoven existisse. Eu posso imaginar Jesus cantando essas duas canções ou infinitas outras canções. Mas eu não posso saber que canção era aquela e quais as suas características musicais. Por isso, os textos do Manual da Igreja, eles têm praticamente zero conteúdo musical. Portanto, eles não podem nos ajudar na hora de definir. Por exemplo, o que é a música boa? O que é a música deturpada? Porque aqui ele diz assim, a música boa eleva a nossa mente, cultiva as nossas mais refinadas qualidades. E a música desvirtuada quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Ok, então aqui está dizendo que tem uma música boa e que tem uma música deturpada. Agora, quais as características da música boa em termos de questões técnicas da música e quais as características da música deturpada? Ninguém sabe pelo texto do Manual da Igreja. O Manual da Igreja não traz nenhum exemplo. Olha, esse ritmo é bom, daí Deus gosta. Esse ritmo aqui é ruim, aí Deus não gosta. Entendeu? Não tem conteúdo nenhum. É zero conteúdo musical. A despeito de fazer referência que tem uma música boa e uma música ruim. Mas como as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que é uma música boa e o que é uma música ruim, se você der esse texto aqui para 100 pessoas lerem, vai ter 100 opiniões diferentes. Quer dizer, essa música é boa, essa é ruim. Daí outro vai dizer, não, essa aqui é ruim, essa aqui é boa. E vice-versa. E assim vai. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas não conseguem entender que esse tipo de orientação do Manual da Igreja não diz nada. E esse é o pior tipo de instrução ou de orientação que existe. Porque quando uma orientação não diz nada, você que ouve a instrução, no caso, né, a orientação, você preenche o nada com a sua imaginação. É igual eu falar assim, olha, irmãos, ontem à noite eu conheci uma mulher bonita demais. E lá, no mesmo lugar que tinha essa menina bonita demais, tinha uma mulher horrorosa de feia. Se eu não descrever a mulher bonita demais e a menina horrorosa de feia, você não tem conteúdo nenhum para saber o que eu quero dizer quando eu digo que tem uma menina muito bonita e uma outra muito horrorosa. E aí você preenche com a sua imaginação. E cada pessoa imagina uma menina horrorosa diferente, ou uma menina bonita diferente. E para alguns, aquela menina que é bonita pode ser a horrorosa para o outro e vice-versa. Isso é uma coisa muito interessante, assim, na real. Por exemplo, vamos dizer que alguém baseasse a sua percepção de que uma menina é bonita ou feia baseada unicamente na cor da pele. Então, para essa pessoa, toda menina mulata, negra, é bonita demais. E toda menina branquela é feia, horrorosa. Então você fala assim, a menina é bonita demais, o cara já pensa numa negra. Uma menina feia demais, pensa numa loira aguada, horrorosa, sei lá, algo do tipo. Mas pode ser que a pessoa que falou gosta de loira e não gosta de mulata, então para ele a menina linda era a loira e a mulata era a horrorosa. Então, o que acontece? Não existe padrão. Você fala que a pessoa é bonita ou que ela é feia, não diz nada. Aí se você tentar descrever, não, ela era bonita porque ela tinha uns 1,70 m, pele morena, olhos verdes, seios assim, cintura assada, bunda assim, pernas assim, e tava uma roupa assado. E a outra mulher era muito magrela, ou muito gorda, ou muito deformada, ela tinha
sei lá, um nariz muito horrível, sei lá, uma característica muito estranha. Aí você começa a entender o que o cara quer dizer por bonita ou por feia. Mas enquanto não há essa descrição, não tem parâmetro. Então 99% do que o Manual da Igreja aqui diz não tem parâmetro nenhum, é só uma coisa qualquer que não ajuda ninguém a chegar em lugar nenhum. Mas tem 1% de coisas aqui que tem, entre aspas, algum conteúdo. E eu digo entre aspas porque você vai entender. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, do rock ou formas híbridas, tipo, deve ser evitadas. Ok. Só que o que acontece, cara? Acredito eu, inclusive, que em versões anteriores do Manual da Igreja também se falava de blues, tá? E talvez o blues, aí eu não sei, teria que estudar um pouco se o blues tinha nesse tipo de coisa, se foi tirado e por quê. Mas o fato é que o blues ele é a forma originária da maioria das músicas populares, assim, né, fora do universo da música clássica. Então praticamente tudo é derivado do blues no universo da música popular, né? E inclusive o próprio jazz, inclusive o próprio rock, né? O jazz e o rock são filhos do blues. Mas mesmo que a gente evite a discussão do blues e coloque só jazz e rock, quando você tem no Inário Adventista, por exemplo, aquela música Encontrei um Grande Amigo. Achei um grande amigo? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim, fez por mim. Parari para pam para pá para pá. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, perdão dos meus pecados outorgou. Não deve ser difícil para você entender que o que eu estou cantando aqui, sim, carrega algo de alguma forma híbrida de rock, de jazz, de blues, de música de salão. Se você pega uma canção dessa, toca num piano, num cabaré, em 1930, você pode já imaginar as meninas levantando as saias, e abaixando as calcinhas, e etc., e bebendo e fumando, e você já sabe o que acontece depois. Por quê? Porque é assim que é. Não é porque eu quero. É porque assim é. Outra coisa. Pega um monte de música aí do Novo Tom, que é um dos grupos adventistas do Sétimo Dia, gravado pela gravadora Novo Tempo. Vai ter progressões de acorde que lembram progressões de acorde do jazz? Sim. O mesmo do rock? Sim. Trocentos grupos adventistas aí que cantam Teu Santo Nome, todo joelho. Não tem a ver com rock and roll? Tem, total a ver com rock and roll. Até porque o texto diz formas híbridas, né? Nem precisa ser um rock and roll puro, pode ser só um pouco rock que já está aqui nesse tipo de contexto aqui. E a igreja evita essas coisas? Não. Então, o que é o texto do Manual da Igreja? O texto do Manual da Igreja, nesse caso, ele é igual à minha instrução para o meu filho de 10 anos não ouvir funk do Oruan. É uma orientação minha e que, inclusive, eu posso ser um hipócrita e deixar ele ouvir um funk parecido com o do Oruan, mas não igual, ou até mesmo o próprio funk do Oruan, porque coerência passou longe, né? Então, o que acontece? Quando a gente entende que o Manual da Igreja é um documento sem conteúdo a respeito do que fala, e quando tem conteúdo, não tem fundamento bíblico nenhum, e a igreja ainda desobedece a sua própria orientação pelo Manual da Igreja, você entende que o Manual da Igreja
não é um documento adequado para você dirimir discussões de opinião a respeito de música. Porque, por exemplo, assim, qual que é a justificativa para que uma música que pareça um pouco com jazz, ou com blues, ou com rock, seja evitado? Qual que é o fundamento bíblico disso? Zero. Nada. Não existe nada na Bíblia que indique que você tem que evitar uma música rock e gostar de uma música pagode, ou gostar de uma música clássica e não gostar de uma música new age, ou nada do tipo. É zero. Toda essa discussão, ela é uma discussão puramente de imaginação da cabeça das pessoas. E não tem problema cada um ter a sua imaginação e estabelecer os seus padrões. Só não pode colocar isso na boca de Deus, da Bíblia, do Espírito Santo, e julgar os outros que não forem de acordo com o nosso padrão. Você tem todo o direito de fazer um manual da igreja e dizer, olha, aqui nós vamos prestigiar músicas lentas e não rápidas. Tá tudo certo. Você só não pode dizer Deus gosta de música lenta e não de música rápida, porque essa autoridade você não tem, porque você tem a autoridade de definir que tipo de música você quer na sua igreja, mas você não tem autoridade para definir que música Deus gosta ou não gosta. E um dos principais problemas dos adventistas nesse aspecto, né, dessa massa de débil-mentais, é que eles não entendem que Deus não é a igreja e a igreja não é Deus. A igreja pode estabelecer uma coisa, inclusive pode ser hipócrita, mas Deus não estabeleceu aquilo, nem é hipócrita. Porque uma vez que não foi ele que estabeleceu, a transgressão também não é transgredir o que Deus mandou, é transgredir uma regra imbecil que inclusive nem deveria existir. E que, inclusive, pode ser reformada a qualquer momento do futuro. Em algum momento daqui 2, 3, 5, 10, 20, 50 anos, nem tem mais regras sobre isso no manual da igreja. Por quê? Porque o manual da igreja não é a revelação bíblica que não vai mudar. Ela é a revelação de um interesse de meia dúzia de pessoas que votam essas coisas, sendo elas mesmas umas débil-mentais. Porque é isso. Ok, resolvemos o problema do manual da igreja. Ok, então Deus não é a igreja não é Deus, a igreja é hipócrita no seu manual, não resolve o problema, mas Ellen White é diferente. Ellen White, agora eu quero ver você escapar da Ellen White. Bom, primeiro, quem já escapou da Ellen White é quem crê que qualquer coisa que a Ellen White falou que não está na Bíblia é regra de fé, doutrina e prática. Porque não é. Mas o que acontece, assim, as mesmas coisas que eu apontei aqui na discussão sobre o manual da igreja, em ampla medida, também podem ser apontadas no universo dos textos do Espírito de Profecia, porque é tudo meio que sem conteúdo, entendeu? Musical. Por exemplo, tá? Posso colocar para você aqui, ó. Vamos lá. Página 11 aqui do livrinho Orientações sobre Músicas da Ellen White. Caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e menos repetição de expressões de desânimo, muito mais vitórias seriam obtidas. A Ellen White está proclamando aqui que deve haver muito mais louvor ao Senhor do que reclamação. Legal, excelente. Esses louvores aí, é tom maior ou tom menor? É andamento rápido ou lento? Tem modulação ou não tem modulação? É Ré menor ou Fá sustenido maior? É com bateria ou sem bateria? É só vocal ou tem instrumento? O que é esse mais louvor ao Senhor? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, porque o texto não diz. Então é tudo isso, assim, entendeu? Não, porque a gente pode pegar, inclusive, várias, né? O canto é uma arma que podemos empregar contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e sua bênção. O canto. Mas e aí, o canto agudo, médio ou grave?
O canto de qualquer pessoa ou só de algumas pessoas? Só de quem canta bem ou de quem não canta bem também? Só quem é afinado ou também quem é desafinado? Só por quem é profissional ou pode ser por quem não é profissional? O texto da Ellen White não responde nada. Você fica preenchendo com a sua opinião na sua cabeça, entendeu? Então, por exemplo, alguém diz assim, o cântico ajuda a melhorar a nossa comunhão com Deus. Sei lá. Todo joelho dobrará. E fica cantando essa música 1 milhão de vezes, imaginando que aquilo melhora a comunhão com Deus. Ok, mas outra pessoa pode pegar e dizer assim, não, mas essa música é desanimada e a Ellen White falou que o bom canto não desanima a gente. Tá, mas ele não falou que essa música é animada ou desanimada, ou... Porque, por exemplo, mesmo uma música mais lenta pode animar o coração de alguém. Uma música rápida pode desanimar o coração de outro alguém. Tudo depende um pouco do momento. Por exemplo, assim, tem horas na vida que a gente está mais propenso a ouvir uma música mais lenta, horas que a gente está propenso para ouvir uma música mais rápida. E tem hora que a mesma música faz a gente ficar super feliz e gostar, e tem hora que a mesma música a gente ouve em outro contexto e a gente não gosta. Porque essas coisas, elas não são objetivas e assim, alguém que pensa, que vai desdizer o que a gente está dizendo aqui, porque não, a Ellen White falou isso e aquilo, mano, é só débil mental. É inacreditável. E mesmo qualquer coisa que você tiver aqui da Ellen White, vamos dizer que ela fale alguma coisa assim mais específica. Tipo assim, por exemplo, tem umas coisas da Ellen White que ela fala que, sei lá, não deve ter música estridente. O que é a música estridente? Qual é a frequência, os hertz, a partir dos quais vira estridente e abaixo disso não é estridente? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem revelação nenhuma a respeito destas coisas. Então, outra aqui, ó. O bom cântico é como a música dos pássaros. Fundamento bíblico, zero. Conteúdo musical, zero. Porque que pássaro? É a gralha, é o urubu, é o beija-flor, é o bem-te-vi, qual que é o canto do pássaro? Porque quando você fala assim, a música boa é a música dos pássaros, você tem que lembrar que existem trocentas tipos de espécies de pássaro. Tem uns passarinhos que cantam bem bonitinho, tem uns passarinhos que ninguém merece, né? Tô fraco. Tô fraco é a galinha de Angola, né? Então assim, cara, tipo, a grande verdade é que existe uma maldição sobre toda pessoa que não toma a Bíblia como sua única regra de fé, doutrina e prática nesses aspectos. Porque aí você começa a cair assim numa bobajada infinita. Não quer dizer que, por exemplo, os textos da Ellen White ou do Manual da Igreja ou de documentos oficiais da Igreja sobre isso não tenham o seu espaço e o seu valor. Eles têm, assim como a minha regra aqui que o meu filho não ouça funk aqui na minha casa, também tem o seu valor. Mas não se confunde estas coisas com a discussão da fé, da doutrina e da prática. Quando você está no canal Vem Senhor Jesus, em geral nós estamos discutindo a regra da fé, da doutrina e da prática. Pessoas que abandonam a discussão bíblica para ficar discutindo Ellen White e Manual da Igreja, elas inclusive não são adventistas, elas são católicas do sétimo dia. E elas estão dispostas a abandonar a palavra de Deus para acreditar em coisas que não têm fundamento bíblico algum. Por exemplo, os adventistas que não guardam o domingo, o que eles vão argumentar? Não, a Igreja de Roma inventou que é para guardar o domingo, mas a Bíblia não respalda a Igreja de Roma, eu vou seguir a Bíblia e não vou guardar o domingo, vou guardar o sábado. Olha que argumento perfeito. Quando chega na hora da música, a Bíblia não fala nada sobre essas coisas musicais. Não, mas eu não vou seguir a Bíblia, eu vou seguir a minha igreja, a Ellen White, e esse documento incrível aqui que fala o que a Bíblia não fala, que Deus não gosta desse acorde, ou desse ritmo, ou dessa harmonia, porque não sei o que, blá, 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 que no fim das contas, inclusive, nem conteúdo praticamente não tem.
E quando tem, não tem fundamento bíblico nenhum e a igreja nem segue aquilo que ela mesma define. Então, é um papo de absoluto idiota. É isso, cara. E assim, cara, é uma pena, assim, sabe? Tipo, nossa, cara, como é frustrante, assim, a gente olhar para essas coisas. Eu não acho, assim, que os esforços em relação, por exemplo, aos livros da Ellen White, ou aos documentos da igreja, ou ao manual da igreja a respeito dessas coisas, eles sejam, assim, maldosos, tá? Eu não acho que a igreja faz essas burrices, assim, por maldade. Mas, na real, o que realmente existe, assim, é uma questão complexa, onde, seja a Ellen White, seja a igreja, tentam aplicar princípios bíblicos para essas discussões, tiram conclusões que vão para além do texto bíblico e ficam criando regras que a palavra de Deus não se preocupou em criar. Então fica assim essa cruzada do tipo, ai, essa música com esse andamento, ou com essa velocidade, ou com esse tambor, ou com essa guitarra, ou com isso ou com aquilo. E começa a discutir um monte de coisa que, no fim das contas, não tem implicação alguma na espiritualidade, na fé, na missão. Porque se você toca ou não toca bateria, toca ou não toca guitarra, canta ou não canta mais agudo, mais grave, mais médio, ou coisa do tipo, não é aí que está o corte, se você ama o próximo ou não, se você ama Deus ou não, se você se arrepende dos seus pecados ou não, se você nasceu para uma nova vida ou não, se você prega o evangelho verdadeiro ou não. Inclusive é até o oposto, né? Se você tem tempo de ficar ensinando o que a Bíblia não ensina, é porque você não está ensinando o que a Bíblia ensina. Então, tipo, é muita bobagem, é muita burrice, é muito fanatismo. E a igreja não está isenta desses problemas. E assim como a gente não segue as opiniões católicas porque elas não estão de acordo com a Bíblia, ninguém deve obedecer opiniões adventistas que não estejam de acordo com a Bíblia. Onde que a Bíblia fala para evitar blues, rock, jazz, samba, pagode, música clássica, funk ou qualquer outra coisa? Em lugar nenhum. Então, o mínimo que você tem que fazer é ser um pouco mais cuidadoso no julgamento a respeito das pessoas e das coisas, com um fundamento bíblico zero. Você pode dizer assim, lá no baile funk, o traficante estuprou a menina que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, você pode condenar o tráfico por ele ser algo a favor da destruição da vida humana, contra a saúde humana, que escraviza as pessoas que trabalham e que usam a droga e a promiscuidade e etc e tal. Porque tudo isso tem fundamento bíblico. Se não fosse o baile funk que tivesse tendo traficante e promiscuidade, mas fosse o baile com a música do Beethoven, você poderia condenar aquele baile da mesma forma. O traficante e a promiscuidade estão condenados da mesma maneira. Entendeu? E não é por causa da música. A música é irrelevante. Se lá no baile da favela, onde tem droga, promiscuidade, assassinato, se guarda o domingo, não se guarda o sábado, ou qualquer outra coisa. Se tem bateria ou não, se tem um ritmo X ou não, se tem guitarra ou não, se tem funk ou não, se tem reggae ou não, se tem blues ou não, se tem jazz ou não, é irrelevante. O que importa é, tem pecado ou não. E o pecado nunca é a música, sempre é a transgressão da lei de Deus. E onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4, verso 15. Então o que acontece? Não existe lei na Bíblia sobre ritmo, estilo de música, isso ou aquilo. Se você acusa alguém de estar pecando por causa de um ritmo de música, de um estilo de música, de um tom, de uma tonalidade, de uma nota que está muito aguda, que está muito grave, ou coisa nada do tipo, você é só um completo retardado mental. Você é uma pessoa assim, que abdicou completamente da reflexão bíblica para acreditar em fanatismo, fantasia e burrice. E eu não tenho nada a ver com você. E a minha função na realidade é te denunciar e te chamar ao arrependimento para que você não só pare de acreditar nesse monte de lixo, quanto que você mude a sua postura e foque no que ensina a Bíblia
e não nessas bobajadas infinitas. Inclusive aquelas que estão escritas nos livros da Ellen White, no Manual da Igreja, ou nos regulamentos papo de Manual da Igreja, que a Igreja nem segue, tá? No final das contas, é sobre isso, é assim, e é um pouco chato para mim ter que mostrar isso para vocês, porque tudo isso deveria ser óbvio. Eu nem precisaria ter que mostrar essas coisas para vocês. Mas no fim, isso também revela um problema muito complicado e eu vou terminar com isso. Cara, o aspecto assim mais perverso da existência de uma igreja tem que ver com isso aqui. É um bando de corrupto incoerente reinando sobre um bando de idiota sem discernimento. Cara, isso aqui é uma das visões assim mais aterrorizantes que você pode ter em toda a sua vida. E é exatamente isso o que acontece dentro do Adventismo do Sétimo Dia. É um bando de gente corrupta, incoerente, que pode ser mais corrupta do que incoerente, ou mais incoerente do que corrupta, depende de cada caso. E que fica guiando assim as pessoas idiotas sem discernimento nesses assuntos, cara. A pessoa... Cara, vocês não imaginam assim, o quão mal essas coisas fazem para os relacionamentos das pessoas dentro da igreja. Não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos entre pais e filhos, entre líderes e liderados da igreja. Tudo com base assim, numa coisa super subjetiva e que nunca vai ter concordância porque ninguém tem o mesmo gosto e a mesma percepção sobre se uma XYZ música é boa ou ruim. Eu posso achar ótima, você pode achar péssima, você pode achar excelente, eu posso achar horrorosa. Porque é assim que é a vida, e não há padrão, e não há regra, e não há lei bíblica a esse respeito. Então, assim, é lamentável. Mas eu termino aqui as minhas considerações a esse respeito. No próximo vídeo a gente volta com a nossa série sobre hermenêutica bíblica. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.